Olá! Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Lembrando que esses nossos estudos eles são baseados nesta revista aqui, Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica. E hoje daremos continuidade com a 14ª parte desses nossos estudos. E o tema de hoje é As 7 Trombetas, baseados no capítulo 8 até o 11 de Apocalipse. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, como uma introdução, podemos dizer de cara o seguinte. Esta nossa lição de hoje, ela continua a apresentar os juízos de Deus. Os selos que foram as preliminares que exploravam a condição depravada do mundo e a necessidade de um juízo. Ao derramamento da ira divina, o juízo dos selos, trombetas e taças são a resposta de Deus às orações de imprecação dos santos martirizados. Além disso, as trombetas elas são dirigidas contra a idolatria tão predominante nos dias de João, quanto também nos nossos dias. Os 3 conjuntos de 7 juízos que já vimos e veremos agora com o juízo das 7 trombetas, revelam que estas catástrofes não são provas da ausência de Deus. É totalmente o contrário. São sinais de sua vinda em juízo e salvação. Portanto, na aula de hoje, nós temos muito que aprender. Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse com você. Mas para ficar de uma forma mais informal e ficar mais fácil de visualizarmos, nós vamos ver essa leitura narrada pelo nosso querido Cid Moreira e com uma ilustração em 3D aqui que vai fazer a gente ver de uma forma completamente diferente de que vimos apenas quando lemos na Bíblia. Então, vamos relembrar a visão das 7 trombetas? Vem comigo. Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue.
e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta. E eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo. E dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão.
As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro. E o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões. E era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. E isso quer dizer o Destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Capítulo 10. Então vi outro anjo forte, que estava A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha o livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada.
Depois o anjo que via em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo. Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Apocalipse, capítulo 11. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem.
quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu. Subam aqui! Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu
tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora dos mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruires os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Bem, agora que já relembramos o conteúdo desses 4 capítulos, podemos então prosseguir e discutirmos um pouco mais. Vamos lá? Bem, então temos aqui as primeiras 4 trombetas no tópico 1, capítulo 8, dos versículos 7 ao 12. Aqui, neste momento, cada anjo toca a trombeta e um juízo é lançado. Os 4 primeiros são juízos sobre a terra. Os 2 seguintes se destinam aos habitantes da terra. Depois, há um interlúdio, ou seja, há um espaço de tempo que ocorre entre a 6ª e a 7ª trombeta. Vamos ver a primeira trombeta, que é tocada ali por um dos 7 anjos. Apocalipse 8, versículo 7. É só você acompanhando aí na sua Bíblia. João viu serem lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. Isso tem ênfase no Deus soberano e majestoso que está no controle, no comando de tudo. Granizo é um juízo frequente no Antigo Testamento. Você vai encontrar lá no livro de Josué, de Jó e, sobretudo, no livro de Salmos. Mas no Antigo Testamento só aparece no Apocalipse. A imagem do fogo e do sangue também é significativa. Lá no livro de Joel, você pode ver lá no Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, e também Isaías, no capítulo 9, versículo 5. E como resultado disso, 1/3 da terra, das árvores e de toda a relva verde foi queimado. Segundo, a segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8 e 9. Essa destrói 1/3 das águas oceânicas e foi causada por um objeto aterrorizador. E esse objeto está descrito lá como um monte em chamas. Uma espécie de cometa, né? Que a gente diria. Quando João viu isso cair no mar, esse monte em chamas cair no mar, os resultados foram devastadores, pois 1/3 do mar se transforma em sangue, e 1/3 das criaturas do mar e dos navios é destruído. Terceira trombeta, capítulo 8, versículos 10 e 11. João vê aqui uma grande estrela ardendo como uma tocha. Essa estrela ardente cai sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Essa é uma expressão usada frequentemente bem no Antigo Testamento. A gente vê ela em Levítico e nos Salmos. Lá no Salmo 104, versículo 10, para ser bem preciso. Pelo fato de muitas águas de Judá virem de fontes naturais. Como as águas eram escassas nessa região, estas eram consideradas como fontes da vida. Pode conferir lá em Provérbios 10, 11 e Provérbios 14, 27. A estrela incandescente tornou a água venenosa, e o seu efeito foi tão amargo, que foi comparado com o absinto. Ou seja, o absinto era um arbusto de sabor bem amargo que existia naquela região. A quarta trombeta.
Deus fere os luminares celestiais, afetando 1/3 do dia e da noite. Dessa forma, tanto o dia quanto a noite ficaram igualmente sem luz durante 1/3 do período deles. Não haverá absolutamente luz nenhuma. Trevas e eclipses geralmente são sinais escatológicos na Bíblia. Você pode olhar em Jó, capítulo 12, versículo 22, e Joel, capítulo 2, versículo 2 e também o versículo 10, que você vai encontrar lá. Cada um desses juízos de Deus remete a aspectos diferentes da vida do mundo antigo e também do mundo moderno. O primeiro juízo mostra que o mundo material não é a resposta. O segundo e o terceiro tratam do comércio marítimo, incluindo o suprimento de alimentos, né? E o quarto juízo concentra o foco na própria vida, na sua relação com o calor e luz dos astros celestiais. Pode voltar no capítulo que você vai ver isso exatamente como vimos na ilustração em 3D. E aí nós já temos uma aplicação para hoje. As 4 trombetas juntas, elas provam que aqueles que vivem somente para este mundo fazem uma escolha tola, porque a verdadeira vida só existe em Deus. E tudo que nós temos não pertence a nós, só somos administradores. Ao partirmos desta vida, deixamos tudo para outras pessoas usufruírem, não levamos absolutamente nada. Portanto, se você é tão materialista, tão apegado a tudo que você conquista aqui, é hora de você pensar sobre isso. Vamos para a 5ª trombeta. As 3 últimas trombetas têm uma característica bem peculiar, pois os seus anúncios são sempre precedidos de advertências proféticas, começando assim: ai, ai, ai. Ou seja, os ais, né? Que você vai ver ali aparecer no Apocalipse. Cada uma dessas trombetas finais é enumerada como o primeiro ai, e assim por diante. O texto trata de uma invasão particularmente terrível de gafanhotos sobrenaturais saindo do poço do inferno, ou seja, o texto fala ali o abismo, né? Que esses gafanhotos acumularão tortura contra os habitantes da terra durante 5 meses. E há 2 ênfases acerca desse assunto. É que os demônios, eles se voltam contra as próprias pessoas que os seguem, demonstrando total desprezo e sua crueldade incomparável ao torturarem seus adoradores, né? Os seus servos. Os demônios também têm os seus servos, infelizmente, aqui na Terra. A segunda questão, segunda ênfase, é que Deus está no controle e dirige completamente o evento. Ou seja, ele dá a chave para o anjo estrela inserir e abrir o poço do abismo, concedendo aos gafanhotos autoridade sobre os habitantes da terra e também lhes dá poder para infligir sofrimento a eles. Deus não lhe dá permissão para comer a vegetação. Pode observar lá o Apocalipse 9, versículo 4. Mas os transforma em seres, ele transforma esses gafanhotos em seres como escorpiões, com a finalidade de ferir aí agora as pessoas. O ataque não é desferido contra o povo de Deus. O ataque não é para atingir o povo de Deus, pois o povo de Deus está livre de seu juízo nos selos, trombetas e taças. Mas é um juízo contra os que rejeitaram o chamado divino ao arrependimento. Pode observar ali Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Outro aspecto interessante é, ao afligirem terrível dor aos habitantes da terra, eles não podiam matá-los, apenas atormentá-los por 5 meses. O desprezo causado por tal tormento é refletido na declaração:
os homens buscarão a morte, entretanto, a morte fugirá deles. Você já pensou nisso? Em alguém desejar morrer, querer a morte e a morte fugir da pessoa? Chegará dias assim, baseado no que João viu. Aí a gente já pode fazer uma aplicação para hoje também. Esses são os juízos que Deus derramará sobre aqueles que os rejeitaram. O mais importante é que esses juízos demonstrarão a soberania absoluta de Deus sobre todas as criaturas e os eventos da criação. Até as forças demoníacas só podem agir se houver a permissão do Senhor. Deus tem o controle absoluto de toda a história. Vamos seguir? A sexta trombeta. Olha, passamos então da tortura para a morte. E 1/3 da humanidade morrerá. As caudas da cavalaria demoníaca são como serpentes. Olha lá, Apocalipse 9, no versículo 19, a parte B do texto. E os cavalos também causam danos com a boca. 9, versículo 19, a parte A do texto. Esse ataque produz o maior número de mortes da história mundial. A 1/3 parte dos homens. Mesmo assim, as pessoas ainda rejeitarão o Deus do universo e não se arrependerão, como está aí no capítulo 9, versículos 20 e 21. Muitos não se arrependem. Seguindo, João e o pequeno rolo. Apocalipse 10, do versículo 1 ao 1. Antes da 7ª trombeta tocar, haverá um espaço, ou seja, ele viu um espaço de tempo proposital que nos revela estar próximo o fim desta era. E aí temos 2 observações a fazer. A primeira é que a descrição do anjo forte tem o propósito de causar reverência e adoração, já que cada detalhe corresponde à descrição de Deus no Antigo Testamento e também de Cristo no capítulo 1. Os 7 trovões retomam a imagem do Sinai e do juramento do juízo de Deus no Salmo 29. João claramente pretende advertir aqueles que estão resistindo a Deus. A segunda observação é que é um testemunho profético da igreja, porque Deus ordena a João que reensene o comissionamento de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, do versículo 8 ao 3 e o capítulo 3. Ou seja, ele pede para que o João reensene, reescreva esse comissionamento de Ezequiel, e o resultado deve ser o mesmo do profeta, a doçura da obediência, o amargo da rejeição e o sofrimento. O quanto a obediência, aqui agora mais de forma figurativa, né, é doce, e como a rejeição, como a desobediência é amarga e causa sofrimento. João mede o templo e o altar, capítulo 11, versículos 1 e 2. A mensagem do lugar da igreja, nos eventos do fim dos tempos, continua desde o capítulo 10. Aqui, João é solicitado a imitar a medição lá de Ezequiel, que Ezequiel fez no templo lá. Você pode voltar em Ezequiel para lembrar. Ezequiel, capítulo 40, do versículo 13 ao 14. E aí, João é solicitado a imitar e a medir o templo, como Ezequiel fez, com uma mensagem muito semelhante à de Ezequiel. Agora, porém, tem um detalhe. Em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 2, o texto se afasta de Ezequiel e profetiza a situação do período do fim da história.
o pátio externo está desprotegido, pois Deus permitirá aos pagãos pisotearem os santos durante a grande tribulação. Deus protegerá os crentes espiritualmente, mas dará permissão às forças do mal para persegui-los e até matá-los, algo como aconteceu no primeiro século. Talvez o que João está nos mostrando é que muitos de nós, talvez não, com certeza, morreremos semelhante os primeiros mártires cristãos. Se você não sabe, mas ainda nos nossos dias, morre muito mais cristãos, tanto quanto no primeiro século. A grande diferença é que os cristãos do primeiro século, a Bíblia está aí para nos narrar a história de boa parte deles, mas muitos, muito mais morreram. E nos nossos dias, a mídia esconde isso, porque não é interessante veicular que país A ou B está matando pessoas assim. É até perigoso. Mas muitos cristãos, ainda nos nossos dias, que vão fazer missões em outros países, lá são capturados, torturados e mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, aqui João mede o templo e o altar com esta figuração, para que a gente possa fazer esta correlação com a visão lá de Ezequiel e o que está por vir também nos nossos dias. Vamos seguir? O tópico 4, nós temos o mistério, morte e ressurreição das duas testemunhas. Apocalipse 11, do versículo 3 ao 13. O mistério das duas testemunhas é milenar, e são muitos os argumentos tentando definir seus personagens. Eu opto por uma abordagem menos mística e mais ampla e prática. É provável, então, que essas duas testemunhas sejam dois indivíduos que aparecerão nesse período final da história e reproduzirão os ministérios de Elias e de Moisés. Ao mesmo tempo, eles são corporativamente identificados com a igreja e simbolizam seu ministério durante este período. A morte e a ressurreição dessas duas testemunhas, que está ali nesse capítulo, que está aqui nesse capítulo, né, formam um paralelo com a morte e ressurreição de Cristo, simbolizando o chamado de todo cristão, vitória por meio do sofrimento. Pode conferir lá Marcos 8, 34, Filipenses 3, 10 e Colossenses 1, 24. E a gente já faz uma aplicação para hoje também. Assim como as duas testemunhas, todos os crentes deveriam considerar o sofrer por Cristo um privilégio, porque toda perseguição por causa dele é uma vitória para o cristão. Confere lá em Apocalipse 12, 11, que você vai ver. Vamos caminhar um pouco mais? A sétima trombeta. Olhe, todos os temas da Bíblia se unem no evento descrito aqui. A declaração das vozes celestiais relata o fim do reino deste mundo, dominado pelo pecado, como Paulo falou aos Romanos no capítulo 8, versículo 19 e 20. O texto aqui anuncia a chegada do reino do único Deus, o Senhor e seu Cristo. Certamente Deus sempre esteve no seu trono. Mas aqui o relato é que o mal será destruído para sempre. E quando o plano de salvação chegar à sua plenitude, Deus finalmente reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje, só reforçando que a ideia é fazer uma visão panorâmica,
A ideia não é fazer discussão nenhuma de forma teológica, quem está certo, quem está errado, o que significa tantas coisas. Até porque o intuito é a gente fazer essa visão panorâmica para as aulas não ficarem muito extensas, ok? Então, concluindo, no último julgamento, 2 fatos ocorrerão, meus queridos. Os santos se apresentarão diante de Deus e serão recompensados. E os inimigos de Deus e seu povo pagarão por seus crimes com punição eterna. Finalmente, na última trombeta, o santuário celestial será aberto e a arca da aliança será revelada. Deus viverá entre seu povo e sua presença se fará uma realidade eterna para nós. Louvado seja nosso Deus. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Agora, eu te convido para participar conosco da dinâmica Os Bereanos. Lembrando que a dinâmica Os Bereanos, ela tem o intuito de nos fortalecer e nos fazer perceber como é que estamos aí no tocante à nossa leitura bíblica. E aí vale nosso mesmo combinado. Quem errar mais, lava os pratos do almoço. Vamos lá? Primeira pergunta. Na abertura do 7º selo, houve um silêncio nos céus de quanto tempo? De meia hora, de 7 horas, de 12 horas ou de 24 horas? Tempo! Meia hora. Segunda pergunta. Quantos anjos João disse que viu diante de Deus na abertura do 7º selo? 3 anjos, 7 anjos, 12 anjos ou 24 anjos? Tempo! Sete anjos. Terceira pergunta. João disse que viu um outro anjo se aproximar e ficar em pé diante do trono. O que este anjo trazia em sua mão? Um candelabro? Uma trombeta? Um incensário? Ou um livro? Tempo! Um incensário. Quarta pergunta. João disse que no incensário que o anjo trazia em sua mão, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com o quê? Com relâmpago? Com água viva? Com fogo? Ou com as orações dos santos? Tempo! Com as orações dos santos. Quinta pergunta. O que o anjo fez com o incensário depois de o ter enchido com fogo do altar? Ele o cheirou para sentir o aroma do incenso? Ele derramou o incenso na presença de Deus? Ele o lançou na terra? Ou ele apagou o incenso? Tempo! Ele o lançou na terra. Sexta pergunta. O que aconteceu quando o primeiro dos 7 anjos tocou sua trombeta? O aroma do incenso se espalhou pelo céu, granizo e fogo misturado foram lançados sobre a terra, houve um grande terremoto, ou o céu tremeu e glorificou a Deus? Tempo!
Granizo e fogo misturado foram lançados sobre a terra. Sétima pergunta. O que aconteceu quando o segundo dos 7 anjos tocou a sua trombeta? O aroma do incenso se espalhou pelo céu, granizo e fogo misturado foram lançados sobre a terra, algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar, ou o céu tremeu e glorificou a Deus? Tempo! Algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Oitava pergunta. O que aconteceu quando o terceiro dos 7 anjos tocou a sua trombeta? Caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, granizo e fogo misturado foram lançados sobre a terra, algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar, ou o céu tremeu e glorificou a Deus? Tempo! Caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha. Oitava pergunta. O que aconteceu com 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas quando o quarto dos 7 anjos tocou a sua trombeta? Queimou como uma tocha, misturou-se com granizo e fogo, transformou-se num monte em chamas ou escureceu? Tempo! Escureceu. Nona pergunta. Depois do toque da trombeta do quarto anjo, João disse que viu um ser voando pelo meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Que ser foi este que João viu voando dizendo estas coisas? Foi uma águia? Foi um anjo? Foi um dos 24 anciãos? Ou foi um dos 4 seres viventes? Tempo! Foi uma águia. 10ª pergunta. Quando o 5º anjo tocou a sua trombeta, várias coisas aconteceram. Dentre elas, estavam os gafanhotos, que receberam poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para causar dano somente a quem? Aos animais, à relva, àqueles que não tinham o selo de Deus ou aos demais insetos da face da terra? Tempo! Àqueles que não tinham o selo de Deus. 11ª pergunta. Quando o 6º anjo tocou a sua trombeta, João disse que ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que estava diante dele, dizer ao 6º anjo que tinha a trombeta, que soltasse os anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Quantos anjos foram esses? 3, 4, 5 ou 7? Tempo! Quatro anjos. 12ª pergunta. O que irá acontecer nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta?
irá se cumprir o mistério de Deus, a terra será abalada com relâmpagos e trovões, o sol e a lua se converterá em sangue, ou a terra se derreterá. Tempo! Irá se cumprir o mistério de Deus. 13ª pergunta. Quem João disse que receberia poder e profetizaria por 1260 dias, vestidos de pano de saco? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os 7 anjos das 7 trombetas ou as 2 testemunhas? Tempo! As 2 testemunhas. 14ª pergunta. João disse que viu as 2 testemunhas serem mortas pela besta que veio do abismo, e depois elas foram ressuscitadas pelo sopro de Deus. Isso aconteceu depois de quantos dias que elas foram mortas? Depois de 3 dias, 7 dias, 12 dias ou 24 dias? Tempo! Três dias. 15ª e última pergunta. João disse que quando o 7º anjo tocou a trombeta, entre vários acontecimentos, foi aberto o santuário de Deus nos céus. O que foi visto nele? Fumaça como nuvens? A arca da aliança? O cajado de Moisés ou o livro da vida? Tempo! A arca da aliança. Só uma pequena correção aqui, meu querido e minha querida aluna. Me perdoe por ter colocado aqui o nome de Deus com D minúsculo. Foi apenas um erro na hora da digitação. O nome de Deus é sempre com letra maiúscula. Sempre que você vê o nome Deus com letra maiúscula, se refere ao único Deus verdadeiro dos céus. Quando escrevemos Deus com letra minúscula, estamos nos referindo a outros deuses que não seja o Senhor nosso Deus. Ok? Só corrigindo. Pronto, pessoal, por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa continuidade destes estudos, numa visão panorâmica dos capítulos de Apocalipse. E na próxima semana daremos continuidade com a 15ª parte desta nossa jornada. Tá certo? Então, até lá. Tchau!